Seja bem-vindo no canal Vivendo com Deus. Hoje eu estou aqui com o pastor Alain, para quem não conhece ele é meu esposo e pai de Juan, Alice e Lívia. Um marido abençoado, cujo qual Deus me presenteou. Nós estamos juntos há mais de 17 anos, e onde Deus tem feito grandes coisas. E hoje ele vai contar um pouquinho como foi essa trajetória dele, como ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E aqui nós vamos compartilhar várias experiências espirituais. Quem vai falar mais hoje é ele. Apesar de conhecer quase tudo, nós gostaríamos de estar compartilhando com todos vocês. Fique conosco, curta esse canal, porque nos ajuda a crescer, a levar a palavra para outras pessoas. Nosso objetivo aqui é ganhar almas, é compartilhar experiências, conforme eu já falei aqui no canal, são experiências com o céu. Então, cada um tem as suas, mesmo nós somos casados, porém eu tenho as minhas experiências, ele tem a dele, e nós dois juntos temos outras. Enfim, temos muitas coisas para compartilhar. Então, fique conosco até o final e deixe seu like. Pastor Alain. A paz do Senhor Jesus, boa noite. Estamos aqui nessa noite juntos, nesse primeiro vídeo, e quero contribuir em algo que eu sei que vai ser grandioso da parte de Deus. Espero, de certa forma, ajudar pessoas com o meu testemunho e com aquilo que Deus me conduzir a estar relatando nessa noite. É um prazer estar aqui com a minha esposa, gravando esse primeiro vídeo, e eu sei que grandes coisas vão acontecer. Fala um pouquinho, pastor, de como foi a sua infância, como tudo começou, como foi a sua experiência com Deus. Você tinha alguma referência? Alguém te levou para a igreja? Como foi? Como tudo isso começou? Como começou, eu preciso contar uma história, e essa história é de fatos reais, história da minha vida. O meu avô, ele era de outra religião, e o ensinamento com meu pai era referente a outra religião, e eu não tive base cristã, Na realidade, meu pai, ele sempre falava que acreditava muito em Deus, e o meu conhecimento não era de Jesus Cristo, era de Deus. Até que eu vim crescendo. Gente, eu posso confessar que eu não sei se você conhece alguém que já foi, como eu posso dizer, reprovado do catecismo. Eu fiquei um tempo fazendo catecismo e não fui aprovado, gente. Então... Será que é porque você era muito bagunceiro? Também, Tem um porquê, né, muito gente? jovem, bagunceiro. Quantos anos, mais ou menos, você tinha? 9 anos de idade, Bem cedo. 9 anos, 10 anos, Sim. 10 anos no máximo. E eu fui reprovado no catecismo. Então a minha vida para conhecer Jesus Cristo, ela foi bem numa fase maior, numa fase adulta, onde alguns anos atrás, numa grande igreja em Nova Iguaçu, próximo à linha do trem, eu acho que algumas pessoas vão conhecer, um pastor bem conhecido, e ali eu levantei a minha mão e aceitei Jesus Cristo. Mas não tive condições nem conhecimento de dar uma continuidade. Mas ali foi a primeira vez em que eu levantei a minha mão e aceitei Jesus Cristo. Ali eu vim ter o meu, não o primeiro encontro, mas o primeiro desejo. Sim. Desejo de conhecer Jesus Cristo. E o que você define hoje? O que é um encontro verdadeiro e só ir para a igreja? A princípio você foi à igreja, porque você sentiu vontade de ir, enfim, mas você declarou aqui que você não teve aquele encontro. Como é isso? Qual é a diferença disso para você? Então,
uma conclusão de um encontro verdadeiro com Deus, eu preciso contar algo mais para a gente chegar a essa conclusão, né? Essa definição, como você falou no início, porque essa mudança ela veio de dentro para fora. Sim. Foi um querer, foi um coração aberto, quebrantado, querendo buscar, né? Tendo um início que eu não fui para a igreja buscar a Jesus pela dor. Eu não estava num sofrimento e ali eu queria sair desse sofrimento e buscar Jesus Cristo. Não, não. Eu fui porque eu quis, por amor, eu dei continuidade, né? Eu queria conhecer mais, cada vez mais, ansiava em querer conhecer mais, saber mais, buscar mais, ajudar pessoas, trabalhar na igreja, fazer as funções, e eu queria me doar mais, e isso foi crescendo, 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 e até chegar a ser pastor, ungido pastor pela misericórdia do Senhor. E foi interessante que, conforme eu disse anteriormente, que eu aceitei Jesus, levantei a minha mão pela primeira vez na igreja lá em Nova Iguaçu e tal. Anos se passaram até que eu fui à igreja novamente. Eu preciso contar alguns testemunhos. E nós, porque a primeira a ir à igreja, quando nós mudamos de cidade do Rio de Janeiro para Iguaba Grande, há anos atrás, pastora Aline, então minha esposa Aline, começou a ir à igreja, começou a buscar, começou a frequentar de fato e de verdade, retornou a igreja, a comunhão com a igreja, e eu nada de igreja, eu não queria saber de igreja, nem pensava em ir à igreja, e ali nós passamos alguns momentos em que eu passei a levá-la para a igreja e buscá-la no final do culto. E ali surgiam convites, né? Vem para a igreja, a varoa está aí sozinha, vem para a igreja. Então, em um belo domingo, eu falei, hoje eu vou para a igreja. E ela ficou surpresa, mas gostou muito. E assim nós fomos à igreja juntos, e eu cultuei a Deus e tudo mais. Dando sequência, né? No outro domingo eu fui de novo. Aí depois na quinta-feira eu fui, ou quarta, não me lembro exatamente. E depois eu fui no domingo de novo. E ali veio o desejo, o anseio em buscar e conhecer Jesus Cristo. Até que um belo dia eu levantei a minha mão, parei o culto, gente. Parei o culto, levantei minha mão e falei, pastor, eu quero me reconciliar com a igreja, eu quero voltar, eu quero ficar aqui. E o pastor, então, ele fez uma oração, a igreja, muito glória a Deus e aleluia. E ali veio, de fato e de verdade, onde eu vim buscando e conhecendo mais a Jesus Cristo. Nesse momento, irmãos, meu pai e minha mãe estavam viajando e eu me comprometi em buscá-los na rodoviária. Só que o culto começava às 7h30, terminava às 9h30, aos domingos. E o meu pai, a previsão dele de chegada na rodoviária era 10h30 da noite. Então, de 9h30 da noite a 10h30 da noite, eu teria 1 hora mais ou menos para ir lá buscá-lo. Só que o culto começou às 7h30. Quando foi 8h da noite, minha mãe me liga e falou, ó, já está vindo nos buscar? Eu falei, não, eu estou aqui na igreja. Ela falou, então pode vir, que nós já estamos na rodoviária. E foi justamente nesse domingo que eu decidi me reconciliar com a igreja. E eu fiquei naquela situação um pouco difícil ali, e agora? Eu vou buscar a minha mãe, meu pai, mas eu vim decidido a me reconciliar com a igreja, e foi onde eu parei o culto, eu falei, pastor, eu quero me reconciliar com a igreja, o senhor faz uma oração por mim? Prontamente, ele fez a oração e a igreja foi muito glória a Deus e aleluia. Então eu saí dali e fui buscar meu pai com a minha mãe, mas assim, com o coração ardendo em alegria, porque eu queria muito. E como determinado, eu consegui concluir as duas coisas, né? Voltar
a comunhão com a igreja, voltar à igreja e buscar meu pai e minha mãe na rodoviária. E a pastora Aline ficou muito feliz, né? Foi uma surpresa, né? Porque eu nem imaginava, foi uma grande surpresa. Na verdade, eu acho que só com o passar do tempo, dos dias, vamos dizer assim, que eu acreditei. Porque até então eu nem acreditava. Eu falei, nossa, será que é verdade? Será? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque eu tentava levar ele para a igreja, tentava, e quanto mais eu tentava, mais ele dizia que não, 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 não. Enfim, foi uma luta muito grande. Mas Deus é fiel, né? Quando Deus ele fala que vai fazer algo, ele faz de fato. Mas e como foi depois essa sensação? O que passou na sua cabeça? E agora? Tá, aceitei. E aí? E aí foi naturalmente, né? As coisas foram acontecendo. Sim. Eu comecei a buscar, comecei a ler a Bíblia, eu sentava nas primeiras cadeiras da igreja porque eu queria estar prestando atenção no pastor, em que eu agradeço muito, aprendi muito e tive várias experiências. E o sobrenatural de Deus, ele entrou, o Espírito Santo, eu abri a porta do meu coração e ele entrou e ele fez morada e ele atua e atuou grandiosamente. É, Só me arrependo de uma coisa, quando eu retornei para a casa do Senhor, né? Quando eu tomei a decisão em ficar, de não ter aceitado antes, de não ter vindo para a igreja antes, de não ter feito tudo antes, foi muita perda de tempo. E hoje, naquele tempo, eu fiquei muito maravilhado com tudo, como Jesus ele é simples e tem um controle de todas as coisas, o amor incondicional por cada um, e, e foi me chamando a atenção. A palavra de Deus, ela me transformou de fato e de verdade. E ali veio, depois de um tempo, fui levantado auxiliar de trabalho, a trabalhador E na como casa do Senhor. foi, desculpa te interromper, mas como foi essa conversão em si, que eu quero dizer, abrir mão das suas vontades, né? Você sofreu muitas tentações, você sofreu muitas batalhas, perseguições. Como foi esse processo? Até chegar nesse nível que você está falando de ser levantado auxiliar. O que mudou na sua vida a partir de então? Aí a gente volta à questão da definição, conforme você falou. Foi de dentro para fora, não foi algo forçado. Quando você quer alguma coisa, você corre atrás e conquista, e consegue, sim ou não, às vezes em tempo demorado ou em curto prazo, mas você quer, você corre atrás. E com Jesus foi a mesma coisa, eu quis, né? Então eu busquei e foi natural, não foi difícil, não foi algo sofrido, não foi assim, não sofri ataques espirituais nesse início que pudesse me tirar da presença do Senhor ou que me impedisse de ir à igreja. Não, eu quis, eu fui, me dediquei e eu tenho certeza que ali Ele veio me dando livramentos, me dando condições de estar na casa do Senhor, já me preparando, porque Ele nos vê no futuro, né? A gente é que não entende as coisas que vão acontecendo. Passei, sim, por dificuldades, por provações severas, mas nada nesse início que pudesse me tirar, né? Então, nós passamos por momentos difíceis, Sim. não um relacionamento casal, mas quando foi o acidente com o carro, né? Isso que eu ia perguntar agora para você falar sobre o acidente, né? Que você tem até esse lindo testemunho, que aí você diz da renovação, entre aspas, de aliança que você fez quando você passou por essa situação. Então, gente, o testemunho em si, eu era o tipo de pessoa que ir à igreja só em casamento e se tivesse bebida alcoólica. Então eu iria. Mas aconteceram algumas coisas e tudo mais. A minha vida foi mudando.
a minha vida foi mudando e creio que através da oração da Aline, das orações que ela foi fazendo, e ali eu fui sendo tocado pelo Espírito Santo, né, até que eu fui e me reconciliei com a igreja, mas era um cara totalmente afastado, um cara totalmente sem conhecimento, um cara que nem pensava em ir para a igreja, ser cristão, era para quem precisa, eu não precisava, né? Eu não tinha um sofrimento cujo qual eu queria algo e por isso pedi a Deus, não. Eu fui porque eu quis, porque por amor e não pela dor. Então o processo foi bem rápido, né? Eu não me lembro datas certas. Mas fala um pouquinho do acidente. Então, foi levantado auxiliar de trabalho e logo depois diácono, né? No período determinado por Deus. E quando diácono, foi o momento de maior provações, né? Provações porque não era tentações, a tentação eu poderia mudar, eu tinha a opção de cair em tentação ou não. Provação não, eu passei por uma provação grandiosa que foi o acidente com o carro, né? Eu peguei o carro, peguei a rodovia e entrei numa fumaça na pista, né? E nessa fumaça eu bati na traseira de um caminhão a mais ou menos 80 km por hora sem frear. Eu não vi o caminhão que estava atrás da cortina de fumaça e foi um acidente ali que eu achei que eu fosse morrer, né? Mexe comigo até hoje quando eu vejo uma fumaça na pista, né? A cautela, tudo mais, fica E ainda bem que você estava com cinto, né, de segurança. esse receio, né? E nem estava, eu estava no limite de velocidade da rodovia, era um carro novo que eu tinha acabado de comprar e foi um impacto muito forte. E o fogo, a fumaça, era por conta de uma queimada na mata próxima à rodovia, bem próxima à rodovia. Depois de uma curva, eu vi a cortina de fumaça, entrei na cortina de fumaça. Em menos de 3 segundos, eu bati na traseira de um caminhão com o cinto de segurança, sem frear. E ali eu falei, fiquei nervoso, né, com a batida. Falei, foi uma besteira grande. E o ar-condicionado do carro estava ligado e eu encostado no banco, preso pelo cinto, eu via o fogo que vinha da queimada tentando incendiar o carro. O fogo pegando de fora para dentro. Se os vidros não tivessem fechado por conta do ar-condicionado, o fogo teria me alcançado ali. E ali eu fiquei bem nervoso e isso veio outro carro e bateu na traseira do meu, me jogou para o acostamento, metade do carro do acostamento e a outra metade fora do acostamento, ou seja, para mais perto do fogo. E eu falei, eu preciso sair daqui. Botei a mão na maçaneta da porta, a porta abriu e eu fiquei preso no cinto. Então eu tirei o cinto e fiquei tentando arrebentar ele, fazendo muita força, mas ninguém, uma força natural, consegue arrebentar um cinto de segurança. Até que ali eu perdi a briga, né? E voltei para dentro do carro de novo, apertei o botão e o cinto saiu. O cinto saiu, eu desci do carro, meu nariz sangrando, o braço sangrando, e eu fui para o terreno, era um terreno com a parte mais alta, e que a fumaça, o vento mudou de posição e a cortina de fumaça tomou a pista, mais ou menos atrás do meu carro. Veio outro carro e bateu em cheio na traseira do meu carro, jogando ele para cima do barranco, para o centro do fogo. Eu hoje, espiritualmente, todas as vezes que eu escuto você falando desse testemunho, eu fico imaginando assim, o quanto era a fúria do inimigo, né? Porque veja bem, o fogo tentando entrar, você tentando sair, era como se fosse uma batalha entre anjos e demônios, vamos dizer assim. Os anjos do Senhor tentando te tirar de lá e os demônios tentando, né, ceifar a sua vida. Então ali, você naquele momento nervoso, preocupado, pensativo, desesperado, pensando em todas as coisas que estavam dentro do carro,
né, roupa, equipamento, dinheiro, porque ali também estava o seu equipamento de trabalho, enfim. Então ali, nesse momento, hoje, com a maturidade espiritual que eu tenho, eu vejo o quanto foi o tamanho da fúria do inimigo. Mas o interessante é que as coisas de Deus, ela acontece exatamente desse jeito, né? É algo que vai te mostrar, por mais que o inimigo tente, de todas as formas, levar a sua vida, a partir do momento em que Deus coloca a mão sobre você, quem pode impedir o agir de Deus? Né? E eu vejo que as mãos do Senhor estavam ali, os anjos do Senhor estavam ali trabalhando a seu favor. Tanto que você mesmo, né, conseguiu se acalmar. Você sentiu, assim, um momento, teve algum momento que você se acalmou? Eu acredito até que na hora que você tirou o cinto, você já... Calma, preciso voltar e resolver essa situação. Como foi isso tudo? Então, exatamente isso. Quando eu fico muito nervoso, eu me acalmo para Graças a tentar Deus. resolver a situação, né? E foi assim, foi milagre, irmão. Eu não tenho dúvida que foi milagre, porque o carro ele queimou por completo, ele queimou tudo. Queimou equipamento de trabalho, né? Queimou a minha roupa, porque eu estava em viagem, queimou valores que eu estava nessa viagem para efetuar alguns pagamentos, queimou carteira, telefone, queimou absolutamente tudo. Só ficou eu com a roupa do corpo. E com certeza foi a mão de Deus, porque eu sentia a fúria do inimigo através daquele fogo que ele tentava entrar no carro. O fogo ele veio de fora para dentro. Não foi com a batida que o carro pegou fogo, não. O fogo vinha como se fosse um ataque mesmo. Eu vou queimar esse carro, eu preciso queimar esse carro, eu quero queimar ele que está lá dentro e tudo mais. E ali o carro foi para cima do barranco e foi assim, meu Deus, e eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém com a mão na cabeça e pulando de nervoso. Eu fiquei assim, irmãos. Eu fiquei com a mão na cabeça, pulando de nervoso, o braço sangrando, o nariz sangrando. E eu queria ir no carro para tentar salvar alguma coisa, estourava um pneu. E eu parava um pouco, recuava, e daqui a pouco eu falei, eu não preciso salvar alguma coisa, e daqui a pouco o cilindro de gás começou a vazar e tudo. Foi quando os paramédicos chegaram, né? Com o resgate chegaram. Detalhe, nessa época eu estava grávida, né, da nossa segunda filha. De 8 meses, se eu não me engano. Acho que 7 meses, eu acho. 7, mais ou menos. Eu tava com a barriga bem grande já. E ali, os paramédicos, né? Muito treinados, já me acalmaram. Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, senta aqui. Não, tá tudo bem. Aí já vieram com a maca, né? Com a prancha. Aí já, já me prenderam todo. E ali eu comecei a palestrar com Deus naquele momento, preso, né? Eles me colocaram dentro da ambulância, me colocaram na maca e a maca dentro da ambulância e começou o atendimento porque o médico ele não encontrava o corte, o sangue que estava saindo do meu braço ele não encontrava. Ele me olhava até que ele achou. E eu estava travado, né? Aqui na cabeça, no peito, nas pernas, e os braços travados também. E com a pancada no nariz que estava sangrando, a minha boca encheu de sangue. E eu não conseguia falar, porque se eu falasse eu ia engolir ou eu ia me engasgar. Então eu fiquei ali com aquele sangue preso e palestrando com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor me levar hoje, eu sei para onde eu vou. Né? E sentindo muita dor, porque eu achei que eu fosse morrer. Eu bati na traseira de um caminhão a 80 km por hora sem frear e imagine uma massagem cardíaca, né, por conta do cinto. Então imagine o cinto que me apertou com o meu peso e a velocidade. Eu creio que a, 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 a massagem cardíaca através do cinto foi muito firme e eu senti uma dor no peito muito grande. Eu achei que eu fosse morrer, eu não conseguia falar, porque senão ia sangue para todo lado. E eu comecei a palestrar com Deus,
E eu falei, Deus, eu nunca mais vou dirigir na minha vida, nunca mais eu vou botar a mão no A carro. primeira coisa que o inimigo faz é colocar o medo, né? Até que o Medo. Espírito Santo de Deus, ele veio e falou comigo, e eu falei, eu vou continuar nessa grande obra, está repreendido em nome de Jesus. Deus, se o Senhor me levar, eu sei para onde eu vou, mas se o Senhor me deixar nessa terra, eu prometo ao Senhor a ensinar o Evangelho para minhas filhas. Né? E eu olhei para minha aliança, lembrei da minha família e lembrei da aliança que eu fiz com Deus e da aliança que Deus fez comigo. E eu, naquele momento, eu falei, eu não vou parar, eu vou continuar, até que teve que uma mudança de ambulância, porque eles queriam me levar para uma cidade, mas eu estava em outra. Então eu queria que eles me levassem para a cidade onde eu estava, né? Era mais próximo da minha casa. E, e ali nessa mudança eles tiraram a proteção, né? O que me paralisava ali, eu consegui cuspir, e cuspi aquele sangue todo, e eu falei, não, me leva para essa cidade. Ele falou, não, então tá bom, vamos te levar para essa cidade. Aí me colocaram na ambulância e me trouxeram para o hospital perto de casa. Aí, como é que eu aviso a minha esposa grávida que eu sofri um acidente de carro? Aí Deus me deu uma estratégia, né? Fala brigando com ela. Fala brigando. Ela vai achar que tá tudo certo. Eu falei, Aline, olha só, bati com o carro, tô aqui no hospital, tá tudo certo, vem logo pra cá, tá bom? Tá tudo certo, vem logo. E falei brigando, irmãos. Ele teve esse cuidado porque, como a minha filha mais velha, né, nasceu de 7 meses, de 31 semanas, eu sou hipertensa há muitos anos, então ele teve todo esse cuidado, né, a forma que Deus deu para ele de estratégia, porque ele ficou com medo, né? A pessoa de repente passar mal, imagine eu. Ele já estava no hospital, imagine eu parando também no hospital, como seria a nossa vida, né? Então, naquele momento, ele rapidamente pediu um direcionamento do céu e falou assim, como é que eu vou falar isso? E, de fato, ele tinha razão, porque eu falei, tá, deve estar tudo bem, né? Tá brigando, tá bom. E aí, eu encontrei com ele lá no hospital e, graças a Deus, foi só um machucado, né? E foi um grande livramento. E muitas outras coisas também aconteceram posterior a isso, né? Muitas provações. Em cima desse testemunho, eu quero frisar que Deus, ele me protegeu, porque foram 3 carros batendo na traseira do meu, até jogar ele para cima do fogo, onde queimou absolutamente tudo. Só eu que não me queimei, porque Deus, ele não permitiu. Ele me protegeu, irmãos. Foi um milagre grandioso e isso fez com que eu me encorajasse ainda mais a estar com Deus, a permanecer, né? Poderia até em algum momento pensar em largar Deus, mas não, eu queria mais, eu queria buscar mais, né? Fiz oração de desabafo com Deus, Deus, essas provações têm que cessar, porque senão eu não vou aguentar, mas eu te quero, eu te amo, preciso do Senhor e te agradeço por esse livramento, por esse milagre na minha vida. E ali foi mais uma entrega mais intensa. Ou seja, se o inimigo achou que ia ganhar, ele perdeu para Deus e perdeu de feio, porque aqui estou. E esse foi um de vários testemunhos, né, onde a partir daí fui a presbítero, evangelista e pastor. E aqui estou, dentre vários testemunhos. Né, E hoje, pastor Alan, como você, assim, depois disso tudo que você passou, você contou um testemunho, né? Dentre tantos que a gente sabe que existe. Mas e hoje, qual é o chamado? Ou você já conseguiu identificar qual é o chamado de Deus sobre a tua vida? O que você se identifica? O que você mais gosta de fazer? O que Deus te arde o coração, assim, é isso? Então, não tenho dúvida do meu chamado pastoral. Não tenho.
E pastor missionário, não, pastor local, pastor de igreja, pastor de cuidar de pessoas. Quando uma alma se rende a Jesus, o meu coração explode, né? E é uma felicidade incomparável. Eu até me emociono, o olho enche d'água só de falar em pessoas que se rendem a Jesus. Então, eu não tenho dúvida que o meu chamado, o meu direcionamento de Deus é para ajudar pessoas e, e é isso, ajudar pessoas, né? Pastorear pessoas, pregar a palavra, pregar Jesus Cristo, pregar a salvação. Ele mudou a minha vida, ele vai mudar a sua também. Você está falando aí, eu estou lembrando, porque o amadurecimento espiritual, nós estamos há mais de 10 anos na presença do Senhor, né? Depois de tudo isso que ele contou, já tem em torno de mais de 10 anos. E durante esses 10 anos, Deus tratou, Deus libertou, Deus limpou, Deus restaurou, criou oportunidades de experiências, passamos por desertos, passamos por várias situações. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, veio agora aqui na minha cabeça enquanto você estava falando, que você teve algumas experiências sobrenaturais com o céu, que você ia no vale, via acender as coisas, estava naquela profundidade de oração, tudo. Sim. Como foi essa experiência sobrenatural lá? Como foi a primeira vez ir no vale? Porque até então você nem conhecia nada disso, né? Nem sabia como era, até que o pastor te apresentou. E aí, como foi esse momento? Gente, é legal assim conversar com minha esposa, que me conhece mais do que a mim mesmo. É até um pouco difícil, mas a experiência está sendo grandiosa. Eu tive várias experiências indo orar, orando em propósitos, né? 4 semanas, uma vez por semana, 3 horas da manhã. Então, a primeira semana, tempo firme, estrela no céu. E na quarta semana, chuva. 3 horas da manhã, casaco, capuz e vamos embora orar. E dentre esse período, né, aconteceram muitas coisas. E interessante que em um desses propósitos, é porque milagre não tem, é igual pecado, né? Não tem pecadinho nem pecadão. Milagre é milagre, não tem milagre pequeno, milagre grande, é milagre. Não temos que diminuir o valor do milagre, não. Milagre, é grandioso, é de Deus, não tem milagrinho, não. Então, são muitas coisas que aconteceram. Dentre delas, no propósito de oração, orando a Deus em meio vale, junto com um grupo de irmãos, e eu via uma estrela caindo. E eu falei, alguém viu? Alguém viu? Não, ninguém viu. E eu orando a Deus, e Deus falava ao meu coração, eu estou ouvindo a oração de vocês. E eu compartilhava com eles, irmãos, eu vi a estrela, e Deus confirmava no meu coração que Ele está ouvindo a nossa oração. E na segunda semana, mais uma estrela, e eu falei com os irmãos, e aí os irmãos já ficaram meio, né, só o Alan que vê, né. Aí na terceira semana, irmãos, acredite, mais uma estrela, e eu passei para os irmãos, gente, eu vi mais uma vez, alguém viu? Não, ninguém viu, mas Deus está ouvindo a nossa oração. E na quarta semana, uma estrela novamente, e que todos viram, e o local foi tomado por uma glória de Deus muito, muito imensa, muito intensa, porque todos viram ali que Deus confirmou que estava, na verdade mostrou a todos, não só a mim, que Ele estava ouvindo a nossa oração. Essa foi uma das, né, outras experiências no vale, orando, onde o céu estrelado e uma névoa, né, uma chuva bem fina, quase imperceptível, mas uma coisa agradável, né, bem diferente de tudo, assim como um cheiro. Outra vez orando um perfume inigualável, e que um irmão estava cheirando um ao outro para saber se não é você, não é, e o cheiro tomando aquele local.
a ponto, no dia de culto, todos nós sentirmos o mesmo cheiro na igreja. O cheiro que estava lá, o perfume, não era nem cheiro, gente, o perfume que estava lá no vale foi para a igreja, em que só nós sentíamos. A igreja cheia, a igreja não sentia, só nós sentíamos. Né? Assim como o chão incendiar, como se fosse pedaços de carvão espalhado em Brasa, todo né? o chão, brasa viva de pegar na mão aceso, né? Assim como bater de asas. Gente, a experiência de É o oração é sobrenatural. grandiosa. É o sobrenatural que muita gente ainda não acredita. Por quê? Porque não teve essa experiência. Eu não julgo quem não acredita, porque não teve a experiência. Né? E quando a gente tem essa experiência, o que acontece? A gente quer mais. A gente quer ir mais, quer mais, quer mais. É como se fosse assim, não, aí eu já entrei no nível, agora eu quero ir para uma profundidade. Né? E você agora falando de profundidade também, eu lembrei aqui que você já fez alguns jejum, né? Tipo, eu sou a mulher do jejum, né? Eu faço bastante jejum. Mas talvez até motivado pelo teu primeiro jejum, porque você pegou 24 horas, tudo. Foi como é essa sensação de fazer um jejum? Porque eu acho que para você ter profundidade com o céu, você tem que buscar. Se você não busca, você não acha. Então tem que buscar. E você buscou isso, né? Não foi mera coincidência que aconteceu. Você buscou, Deus revelou, mostrou, isso é, como já aconteceram em outras situações também. E como é essa sensação para você de fazer jejum? Como você se sente? Como é essa experiência? Então, eu já fiz alguns jejum, né, alimentar, e que é difícil, né? É difícil ficar sem comer. Pastor gordinho, é difícil ficar sem comer. Mas enfim, começando com um jejum simples de 12 horas, e que a Bíblia diz que até o semblante cair, né? Então, consegui ali as 12 horas. Confesso que não foi nem tão difícil assim, né? Mas aí depois foram de 24 horas, em que eu passei as 24 horas fazendo a minha rotina normal, tá? Então, a fome até vinha, mas aí a gente começava a orar, eu começava a orar, e assim passava, né? E trabalhando normal, fazendo as minhas atividades, funções normais do dia a dia, centrado, concentrado, ligado em oração e fazendo, concluindo as 24 horas. Aí parti para um de 48 horas depois, mas aí eu preferi me retirar. Falei para a Aline, ó, só entra no quarto se ouvir um barulho alto ou um pedido de socorro. Fora isso, não entra. Me deixa lá dentro. Fecha a porta do quarto, né? E entra você na presença e é você e Deus. Exatamente. É uma profundidade, é uma intimidade, né, com o céu. E ali orando, buscando, lendo a palavra, e 2 dias, né? E foi assim, foi grandioso aquilo que Deus fez. Deus, ele me sustentou, né? E assim, irmãos, eu me retirei, né? Me retirei, fiquei lá dentro, né? E Deus, ele agiu, o sobrenatural aconteceu. O sobrenatural aconteceu. Você está falando e está vendo na minha cabeça aqui. Porque assim, quem nos conhece do cotidiano, né, vê que o pastor Alain, ele é bem mais passivo e eu mais ativo. Ele é mais tranquilo e eu sou mais, vamos botar, meio, como eu vou dizer, estressado, meio nervosa, meio agitada, né? Eu sou sanguínea, então, enfim, né? Eu já estou pronta para o ataque. Seja até para Satanás ou para uma situação, vamos embora resolver, vamos embora, papo. Mas esse equilíbrio é importante. E eu vejo nesses 10 anos de caminhada, porque o fruto do Espírito, ele tem que me seguir. E você faz uma coisa, você tem um dom muito
Às vezes eu falo para Deus assim, eu queria ter esse dom que você tem, da tranquilidade, da bondade, né, na longanimidade, de você ser mais assim tranquilo. Eu sei que durante esses 10 anos foram muitas decepções. Você está falando de muitas coisas boas, mas eu sei que também teve coisas ruins, decepções, choro, tristeza, porque o caminhado cristão, isso é normal, se não tiver luta não tem vitória. Mas como que você faz para ser tão calmo, tão sereno, tão assim, o mundo tá caindo, Deus é fiel, Deus é tranquilo, você consegue manter a serenidade. Em meio caos, você se mantém tranquilo, pé no chão, centrado. Como é isso na sua vida cristã, no seu dia a dia, no seu caminhar com Cristo? Então, na realidade é uma maturidade espiritual, uma maturidade também pessoal, né? Porque foram muitas pedradas, muitas pancadas. Então, aquilo que te atinge hoje, e você sofre de uma forma, você sofre até muito, né? E muitas das vezes em silêncio, porque você não pode compartilhar esse sofrimento, porque talvez a outra pessoa não vai suportar, né? Se está doendo muito em você, talvez você não possa compartilhar e você passa o processo sozinho para poupar outra pessoa. Eu posso dizer que isso aconteceu com você Sim. diversas vezes, assim como naquilo que eu te pedi ajuda, você também estava ali para me apoiar e me apoiou sabiamente. Porém, foram muitas pancadas. Na primeira vez, a pancada ela é mais intensa, mas na segunda vez, você já não sofre tanto. E da terceira vez, você já sabe até o antídoto, você já sabe o remédio. Então, você já sabe o que fazer. E como foram muitas pancadas, muitas decepções, traições, de pessoas cujo qual as mais chegadas, né? Porque quando é uma pessoa comum que é longe do seu convívio, não te afeta, mas as que mais te atingem são as mais próximas. Sim. Pessoas que eu mais ajudei, pessoas que mais me atacaram. Então, isso veio com a maturidade e hoje eu tenho essa maturidade para resolver algumas questões. Não todas, eu posso ser pego de surpresa aí, né? E não, mas a passividade, a calmaria, eu acho que vem através do pensamento positivo. Né? Eu vejo as pessoas sempre como positivas, até que me prove o contrário. Até que eu identifique que essa pessoa está fazendo algo que não é legal, eu vejo sempre como um lado positivo. Então isso aí me fortalece, é uma esperança que não acaba, né? E que mesmo a pessoa errando, falhando, digamos que estando em pecado, eu vejo esperança nela, eu tenho pensamento positivo sobre ela, eu retenho o bem e continuo. Eu sou fácil de liberar perdão, eu não sou um cara difícil, eu tenho uma certa dificuldade com mágoa. Eu fico magoado e isso eu fico chateado. Então eu tenho uma certa dificuldade quando alguém, de certa forma, me machuca. Mas passa, mas passa. Né? E eu vejo tudo como um lado muito positivo. Muito positivo. E eu acho que isso me facilita retendo o bem. Né? Eu retenho o bem daquela situação. Se não aconteceu é porque não era para acontecer. Uma Se aceitação, fez, né? se fez para o meu aprendizado. Então, se está difícil é porque Deus vai me dar uma vitória, né? E vai ser grande, não é pequena. Então, o pensamento positivo me faz assim continuar, reter o bem, diz a palavra do Senhor, e eu faço isso. Eu lembro no início da sua caminhada, pessoas não acreditavam que você ficaria na igreja, né? E isso acontece muito com aqueles que estão vindo para a casa do Senhor agora. Vamos supor, você tá vindo, você já aceitou Jesus várias vezes, se desviou, entrou, saiu e tal. E chega uma hora que, tô falando por mim, tá? Porque foi diferente do pastor Lan. Eu levantei minha mão várias vezes e eu ficava como ouvinte na igreja, não como praticante da palavra do Senhor.
E aí chega um dia que você tem um encontro verdadeiro, que foi o caso do pastor Alan, que teve um encontro verdadeiro. Foi de fato de verdade. Só que quem estava de fora achava que não era verdade. Porque às vezes a gente não acredita nas pessoas. As pessoas estão lá caminhando, você não dá nada por ela. E aí chegaram a dizer assim, mas isso aí é fogo de palha, daqui a pouco sai da presença. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a presença de Deus na sua vida, porque foram mais de 10 anos e em nenhum momento você se desviou, né? Mas eu queria que você falasse em cima do que você fala, porque quando você prega, você fala assim, que a nossa vida cristã é como a linha do coração. Uma hora tá lá em cima, uma hora tá lá embaixo, uma hora tá assim, né? Assim que você fala. E se ficar assim reto é porque a gente está morto. Eu queria que você falasse um pouquinho, como você falou aí, bem falado, do amadurecimento espiritual. Como foi essas subidas e descidas, até chegar a dia de hoje. Muitos não sabem, mas nós nos consertamos com Jesus em uma igreja, depois passamos a dirigir uma outra igreja durante quase 2 anos, depois abrimos o nosso próprio ministério, ficamos ali por mais de quase 3 anos, depois fechamos, né, porque assim Deus determinou. Muitas pessoas falam que Deus não fecha a igreja, ele fecha assim porque a hora que ele quer, ele fecha. Ele abre e fecha a hora que ele quer, porque tudo na vida tem um propósito debaixo do céu. E foi um processo que nós passamos de amadurecimento. Se hoje nós estamos centrados, se hoje nós estamos maduros, se hoje nós estamos, é porque nós passamos juntos por devidos processos. Processos que talvez se nós estivéssemos congregando em alguma igreja, nós não passaríamos. Porque cuidar de vidas não é fácil. Eu admiro, por exemplo, a nossa liderança hoje está quase 30 anos. 27, se não me engano. Na igreja. Eu fico assim, meu Deus, hoje, saindo do ministério e voltando, eu já entro pedindo perdão, porque eu sei como nós somos falhos, né? Como nós erramos como ovelhas, né? Hoje sendo pastores, como que a gente errou sendo ovelhas? Então, você passou por isso tudo. Você liderou a igreja, você começou a liderar a igreja ainda evangelista, nem pastor você era, né? Então foi a confiança do céu e a confiança do pastor que colocou a congregação na sua mão, depois de Deus. Então foram muitas coisas, altos e baixos. E como foi isso para você, essa caminhada? Né? Você saiu de um nível, é como se tivesse uma outra patente, e ali aconteceram várias coisas, e em nenhum momento você se afastou da presença do Senhor. Então, são 10 anos, né? Mais de 10. Mais de 10 anos, sem me afastar, sem entrar em disciplina, né? Sem estar firme com Jesus, né? Às vezes, um pouquinho mais fraco, mas eu posso simplificar isso tudo em 2 coisas. Dentre outras, mas 2 é que são as mais fortes. A primeira é reter o bem. Na dificuldade, retenha o bem. Porque se você pensar só na dificuldade, você vai retroceder, você vai parar, você vai não só parar, você vai retroceder, você vai voltar, vai ficar para trás. Então você retém o bem e continua. Isso te fortalece. Te atacaram, retém o bem. Deus está me provando. Aconteceu algo que não era para ter acontecido, mas eu vou superar, vai dar certo, né? Isso é para me amadurecer. Então, mediante assumir uma congregação, abrir igreja, fechar igreja, ir para outro ministério, né? As dificuldades acontecendo, mas 2 coisas que eu posso botar como base de sustentação: o reter o bem e ter você do meu lado. Porque quando eu estava fraco, você me levantava. E muitas das vezes me levantava até sem se mostrar como algo que eu pudesse me apoiar, né? Muitas das vezes você teve a sabedoria de
me conduzir sem eu mesmo saber que era você que estava me conduzindo, me ajudando, estando juntos. Então, é conforme você mesma falou, o caminhar juntos, esses mais de 10 anos, onde um está fraco, o outro levanta. Então, eu posso simplificar a minha vida cristã em reter o bem e ter alguém como você do meu lado, estando ali me apoiando. Graças a Deus, louvo a Deus por estarmos aí nessa luta, né, de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho, de um ajudar o outro, a nossa família, tudo que Deus me permitiu, sou grato a Ele, pois existe uma frase que eu falo muito: tudo que acontece na minha vida é para a honra e glória de Deus. Eu confio totalmente a minha vida em Deus e tudo que acontece nela é para a honra e glória dele. Então, se eu puder simplificar, retenha o bem e conte com alguém que esteja do seu lado, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Nós temos muito testemunho para contar. Muita coisa, eu estou até meio que cortando, né? Porque senão a gente vai estender esse vídeo e vai virar 24 horas. E é isso que eu ia falar agora. Nós vamos parar por aqui, para que tenha a parte 2. Vamos começar. Essa foi só a parte 1, gente. Foi só superfície. Depois nós vamos entrar numa profundidade maior. Mas eu quero agradecer, pastor Alain, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Hoje, o que você diria para quem está afastado? O que você diria se você encontrasse alguém agora que não... Vou mais no profundo. Eu vou te botar na prova agora. Quando você vê um amigo teu lá da infância, que você aprontou todo, você fez tudo, e aí você hoje olha para ele e fala assim: deixa eu te contar, olha o que Jesus fez na minha vida. O que você fala? Como você fala isso? Como você faz esse convite para que ele venha para essa presença que você hoje se sente tão bem, né? Tão feliz? Porque hoje eu e você podemos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Então nós temos o privilégio de dizer isso, porque eu acredito que se Deus não tivesse no centro das nossas vidas, hoje casados há mais de 17 anos, se Deus não tivesse no meio da nossa relação, acho que nem sei se existiria nossa família. Então o que você diria para seus amigos ou alguém que você conhece? Como você faria esse convite? Você que é bem avivalista. Então, uma pessoa que venha nos conhecer, o nosso testemunho ele já é grandioso, não precisa nem de palavras, porque da onde nós viemos e onde nós estamos, na presença de Deus, né, se nós estivéssemos lá, certamente não estaríamos mais juntos. Então, a vida com Deus nos permanece de pé e juntos e unidos e reunidos, né, para fazer as coisas e em tudo. Mas se eu vou evangelizar alguém, vou falar de Deus para alguém que está afastado ou que nunca aceitou Jesus, eu falo, vem para Jesus. Ele é o verdadeiro amor. Ele é o nosso Pai. Ele está de braços abertos para te receber. Abre o seu coração e deixa ele entrar. Assim como eu fiz. E não foi pela dor, foi pelo amor. Não deixe que a dor te leve a Jesus. Se adianta logo. Vem logo para Jesus e ele vai mudar a história, ele vai fazer acontecer. O amor dele é incondicional, ele está de braços abertos para te receber. E seja forte e corajoso, assim como dizem Josué. Seja forte e corajoso e as coisas vão acontecer. É o que eu falaria, assim. Você me deu até um tema agora para essa mensagem. Eu estava aqui pensando, orando a Deus, falando assim, qual vai ser o tema dessa mensagem? E quando eu preparar a capa, né, do vídeo, eu vou botar: venha pelo amor e não pela dor. Porque tem tudo a ver com o que você falou.
né? Você tem essa leveza no teu caminhar, né? Você passa essa leveza e isso é muito bom. Porque às vezes eu, por exemplo, meu chamado na maioria das vezes é de exortação. Então, às vezes eu sou um pouco dura nas minhas palavras e é até difícil pregar assim mais brando, porque o meu chamado é um, né? E cada um tem o seu chamado. E eu vejo assim uma simplicidade, uma serenidade, né? Você falando do amor de Deus. Então esse vai ser o tema da mensagem. E assim, quando a gente encontra uma pessoa, o Espírito Santo mesmo vai te conduzindo, o Espírito Santo ele vai te usando, né? A percepção também, nós temos que ser estrategista como Jesus foi, né? E identificar ali a real necessidade. Talvez você identifica que essa pessoa está sob influência maligna, sob influência demoníaca. Então tem que ter toda uma visão espiritual para levar naquele momento, para ajudar aquela pessoa que muitas das vezes está numa prisão, está nas drogas, está nos vícios, né? Vícios de jogo, vícios de bebida, vício de cigarro, vício de prostituição, vício. Então, os espíritos malignos estão ali atuando, né? Muitas das vezes também pode ser uma depressão, pode ser um ataque inimigo para matar, o suicídio, né? Como o suicídio. Então tem que ter toda ali uma sabedoria. Pode ser um espírito de enganação, que você enxerga uma pessoa que aparentemente está tudo bem, na realidade não está, não está. Mas o Espírito Santo de Deus ele vai conduzindo, às vezes só um convite. Vamos à igreja hoje? Já resolve. Ah, eu vou. Ou então a pessoa fala, hoje não, mas domingo eu vou. Então a semente já está sendo lançada, a palavra já saiu ali e o mundo espiritual já começa a se mover. É isso. Eu quero te agradecer. Quero dizer que você é um presente de Deus na minha vida. Eu te amo demais. Sua família te ama e você é uma bênção. Me dá um pouquinho de dor de cabeça, né? Vamos falar a verdade. Graças a Deus não me deixou o cabelo branco. Mas faz parte do nosso amadurecimento. Eu sei também que eu não sou fácil. Mas eu sei que Deus vai dando um fruto do Espírito para ele me aturar, para ele me aguentar. E juntos nós somos uma potência da mão do Senhor. Nós dois juntos viramos uma bomba atômica. Satanás, ó, bate em retirada. Porque ele sabe que aqui ele não tem vez. Ele não tem vez na nossa casa. Ele não tem vez na nossa família. Ele se levanta, mas é para cair. Para a glória do Senhor. Então, pastor, obrigada. E vamos fazer a parte 2. Tá? Já estou ansiosa. Já estou muito ansiosa. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês venham seguir o canal. Gente, olha, clica lá. Bota lá, se inscreve no canal. Vão vir conteúdos cada vez mais profundos. Isso aqui não é para minha honra e nem para minha glória, sim para a glória do Senhor. Quantas pessoas estão passando por situações parecidas ou semelhantes à nossa? Quantas pessoas estão precisando ouvir uma palavra? Nós temos que romper. Se a internet ela pode te levar a vários lugares, que sejam caminhos bons. Então vamos seguir falando da palavra do Senhor, testemunhando, trazendo aquilo que aconteceu em sua vida. Comente aí se você gostou, se você achou interessante, se inscreva, compartilha, porque tudo isso que você está fazendo é para o nosso crescimento, para a nossa evolução e mais vidas vão ser alcançadas. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. E até a próxima. Deixa eu encerrar. Eu também te amo, mulher virtuosa. Eita glória. E louvo a Deus por ter colocado você em minha vida. E se eu pudesse escolher uma mulher, escolheria você, assim como Deus me concedeu. Deus abençoe, gente. Amém. Meu Deus. Eita. Eu vou um beijinho. Ainda bem que pode editar.